Começando mais um episódio do Ocast, hoje um pouquinho diferente. Como vocês estão vendo, o apresentador mudou, é o Lucas. Vim cobrir aqui uma falta do apresentador Risso. Tem uns comentários aqui nos bastidores que ou ele tá de ressaca, ou ele não quis vir trabalhar. Deu cano no pessoal do estúdio e prontamente eles me convocaram para fazer esse bate-papo de hoje no episódio que está imperdível, mas logo o apresentador Risso volta, brincadeiras à parte. Sou Lucas, também apresento outro podcast gravado aqui nos estúdios da Artes Filmes, até quem quiser acompanhar Tudo Talk, entra lá no YouTube e acompanha. Mas hoje vou bater um papo aqui com o pessoal do Que Querer, um bloco de carnaval aqui da nossa cidade, Jundiaí. Comigo na mesa estão os convidados Tom Nando, também conhecido como Fofão, o Miltaroba e o Vanderlei Victorino, o BA. Sejam bem-vindos. Eba, também. Obrigado, Tom Nando. Obrigado, BA. Seja bem-vindo ao Muito Que Querer. obrigado, Miltaroba. Seja bem-vindo ao Que Querer. Que bom, olha, já vi as imagens aqui na televisão, né? Um bloco bem animado, bem colorido, bem festivo. Mas vamos começar do começo, pode ser? Claro. Da onde surge Bora o lá. Que Querer? Tanto no nome quanto na ideia de montar um bloco de carnaval. Então, vamos lá. Numa quarta-feira de cinza, o outro companheiro nosso, Luiz Antônio Bernardes, estava vindo de Santa Catarina, falou, tô passando por Jundiaí, a família dele é daqui, né? Passando por Jundiaí, vamos se encontrar à noite. Falei, vamos, preciso falar com o Tom Nando, com o Fofão, e vamos jantar lá no restaurante dele. E aí o restaurante estava meio vazio, porque estava chovendo, uma quarta-feira de cinza, né? E fazia tempo que eu e o Fofão já vínhamos conversando a respeito de montar um bloco. Naquele dia eu falei, e aí, vamos montar? Ele falou, só se for agora. E aí montamos o bloco ali já começamos a conversa do nome. Eu falei, bom, eu tenho um nome para sugerir. É uma palavra africana que significa menino pequeno, menina pequena, criança, na tradução livre. Então, na tradução do candomblé é pai pequeno, né? Que é o Que Querer. O Fofão ficou que querer. No dia seguinte o hino já estava pronto. E quem fez o hino? Fui Todos? Você? Eu fiz. Porque como a gente criou essa história, e era uma história... Quanto tempo faz isso que houve esse encontro? Foi 2013. 2015. 2015? Legal. Me perco aqui nos carnavais. Faz parte. Aí, assim, veio ao encontro de uma vontade que eu tinha de fazer um bloco de afoxés, que eu sou muito fã da música baiana, não especificamente, assim, o Axé Music. O Axé Music veio depois da minha rendição à música baiana. Primeiro eu conheci Filhos de Gandhi, conhecia Gilberto Gil e tal, Caetano Veloso, Novos Baianos. Eu gostava muito do afoxé do Filhos de Gandhi, gostava muito da música do Olodum, muito antes do Requebra, né? Eu ouvia o Olodum já em 82 e tal. Sempre gostei da música afro-brasileira, da música africana. E aí veio ao encontro da nossa vontade de fazer um bloco de afoxé aqui também. E por isso que nós trabalhamos no nosso repertório a música afro-brasileira. E aí, um dia lavando uma louça em casa lá, começou a me vir um afoxé na minha cabeça. Um dia não, deixa eu te corrigir. Vamos lá, conta aí. É no dia seguinte. Sempre no dia Foi seguinte, numa hein? quarta-feira de cinza que a gente conversou à noite. E na quinta... Na quinta-feira, Tava pronto. 7h30 da manhã, ele me mandou um áudio. Foi. Escuta aí. eu arrumando a cozinha do café mesmo. Foi. A inspiração foi essa, na arrumação ali. arrumação da veio a cozinha, inspiração. A voz ainda assim... Então, aquela coisa Pior que foi mesmo. que acabou de acordar e tal. Pode ter certeza que ele dormiu já compondo. Já foi. É interessante esse nascimento de forma espontânea, né? Acho que traduz bem até a questão do nome, do menino, da criança, né? Traz essa pureza, essa brincadeira gostosa que é o carnaval, né? A música fala disso, né? Mais uma palhinha então aí pra nós, vamos lá. Ela é Que Querer, axé de Oxalá, pureza de Erê, patuscada e Jexá. Afoxé, axé do Canjerê, o povo saiu na rua pra folia Que Querer, né? Veio nessa onda do afoxé, fala do Canjerê, que é, né, o altar lá do candomblé e tal, né? Onde se faz o ilê lá, o xirê todo. Então ela é uma coisa, ela remete mesmo a essa coisa africana, afro-brasileira, a religiosidade de matrizes africanas,
E sem deixar essa coisa da alegria e da pureza da criança, como você acabou de mencionar, muito bem mencionado, inclusive, né? Ainda bem que já passa aí essa ideia, o que querer o pequeno já passa essa ideia de tem pureza na história, né? E antes de vocês, tinha algum bloco de carnaval aqui em Jundiaí com essa temática, com essa proposta, ou vocês foram os pioneiros nesse caminho, assim, de trazer essa marca mais da cultura afro, de trazer, enfim, tudo isso que vocês falaram brevemente aqui? Quando a gente pensa o que querer lá naquela quarta-feira de cinza, a conversa foi mais fofo. Eu chamo ele de fofo, carioca. Fofo. Posso te chamar de fofo Pode também? chamar Vou de chamar de também, fofo agora. Não tem nenhum problema. Muito obrigado. Eu gosto. Eu pensei num bloco, mas eu não quero um bloco que toque marchinha, que toque os pop da vida. Eu quero uma coisa mais voltada para pro afoxé, pros filhos de Gandhi. Aí ele falou assim, não, é isso que eu quero. Por que a gente pensou nisso? Porque Jundiaí estava precisando de algo nesse sentido, né? Não tinha nada assim. E continua não tendo. Nessa pegada, continua não tendo. E respondendo exatamente a sua questão, a gente pensa para poder realmente ser uma marca de Jundiaí. Existe muito preconceito e muita discriminação com o carnaval como um todo, né? E as pessoas se esquecem que o carnaval no Brasil torna-se popular por conta dos escravizados, dos ex-escravos, dos filhos, enfim, né? E as escolas de samba surgem aí. Jundiaí não é diferente. Então, nessa construção histórica é que a gente pensou o que querer ser essa referência não só para Jundiaí. Então, o que querer ele perpassa por toda a nossa região. Por isso que esse ano a gente traz o tema O Novo Quilombo do Amanhã. É uma referência aos quilombos, principalmente ao maior quilombo do Brasil, que é o de Alagoas, né, da Serra da Barriga, o quilombo de Palmares, mas também porque quilombo ele surge no contexto histórico nacional como uma forma de acolhimento a todos aqueles que precisavam ser acolhidos e de um lugar para ficar. E o que querer é isso, né? É esse acolhimento, esse cuidado, não só com esse segmento ou com aquele segmento, como um todo, né? Sem dúvida, né? Isso que você falou é muito interessante, né? Do preconceito com relação ao carnaval como um todo, né? Imagina, às vezes, quando se toca ainda em temas relacionados ao afro, né? Que aí engloba-se dois preconceitos juntos, né? Mas um pouco, e aí eu queria ver com você, BA, e com todos vocês também, será que é algo do brasileiro em desvalorizar aquilo que é próprio seu? Porque o carnaval é uma festa tão bonita brasileira, quando as pessoas param, se alegram, as pessoas brincam, né? É óbvio que tem os seus excessos, mas como tem em qualquer outra área também de diversão, enfim. Mas o carnaval é algo tão próprio, né? E às vezes eu vejo pessoas falando, né? Brasil só é carnaval, futebol, samba. Mas que bom que é isso, na minha visão, óbvio, né? E aí vendo vocês com o trabalho do Que Querer, levando não só esse divertimento, mas cultura para as pessoas, né? Nessa história que você já relatou aqui, olha quanta cultura que vocês passam para as pessoas através do carnaval. Vocês veem um pouco dessa forma, do brasileiro um pouco desvalorizar sua própria cultura, seja ela de qual for? Tem um pouco da desvalorização da cultura, mas acho que hoje está acontecendo uma coisa muito séria, que é a demonização da cultura, por algumas igrejas. Então vê a cultura afro como uma coisa demoníaca. Isso aqui não pode, isso aqui é pecado. Já entra no outro campo ideológico. Exatamente. Que acaba também tendo esses embates. Eu vejo né? muito isso, Então, aqui a gente tem um tema, a gente canta música de terreiro, toca música de terreiro, mas tudo isso é cultural, tudo isso é cultura. Infelizmente, né, algumas igrejas olham essa parte cultural do Brasil como coisa do cabrunco, falando assim, brincando. Então, tem esse lado de não valorizar a cultura, mas também tem esse lado, infelizmente, da demonização da cultura, que eu acho estranho. Eu acho que cultura é para ser vivida. Isso enriquece. Então, tem um pessoalzinho colocando isso como algo errado. Eu acho eu acho estranho isso. Nessa sua fala, tem uma questão bastante interessante, porque antes da gente começar com o programa, você falou a questão da religiosidade e tal, né? Eu sou católico apostólico romano e participo da minha comunidade, vou para a missa, como mando figurino, né? Mas, em função disso,
todo bloco de afoxé, ele tem uma obrigatoriedade com as religiões e matrizes africanas. Ele tem essa obrigatoriedade. Os blocos afro, que é o nosso caso, nós não temos essa obrigatoriedade. O Quequerê, ele nasce numa quarta-feira de cinza. No mês da consciência negra, em novembro, nós somos batizados por uma escola de samba. No caso, a nossa madrinha é a União da Vila Rio Branco, que é muito importante a gente frisar essa questão. Mais um parênteses aí, toda escola de samba, ela é obrigada a ter uma madrinha. Uma escola de samba que seja mais velha para poder amadrinhar, né? Os blocos não têm essa necessidade, porém, nós do Quequerê sentimos essa necessidade por entender que é um bloco afro e tal, e a gente traz esse resgate da religiosidade, da ancestralidade. Quando a gente vai para a rua, para a avenida, para a rua, né? A gente pensa num ato religioso antes de entrar na avenida. Isso acontece com as escolas de samba também nos sambódromos. É que a mídia não passa, né? Não mostra. Mas tem que ter um bloco de afoxé abrindo o carnaval para as escolas poderem desfilar. No nosso caso, o Quequerê, nós temos uma comunidade tradicional de terreiro, que é a comunidade Santa Catarina, que faz um rito. Antes desse rito, a gente faz uma oração cristã e não católica, juntando todas, como uma forma de juntar todas as religiosidades para que a gente possa ir para a avenida com paz, com tranquilidade, harmonia. Isso é interessante. E é tão lindo isso, né? Quando consegue juntar, unir em prol de algo em comum, né? Porque somos todos seres humanos aqui, independente do credo religioso, né? Sim. Estamos aqui para vivenciar essa nossa vida. E é bacana vocês falarem sobre isso, né? E há também a busca, né? A busca, aquela energia que uns chamam Deus, outros Jeová, outros Oxalá, outros Maomé, outros, né? Há uma convergência na busca por uma energia boa, que cada um bota um nome. Exato. Né? Como diz uma música do Gil, são sons diferentes para sonhos iguais. Com certeza, né? Então essa onda da gente conseguir sincretizar tudo é muito importante, muito delicioso, inclusive, porque a gente tem uma coisa fluida, né? Nessa história de religiosidade, enfim, de respeito ao sagrado, né? E qual que é a história de vocês até chegar no carnaval, né? O BA eu conheço desde pequeno, já que eu vejo ele em escolas de samba, hein? Você vê que eu sou novinho, assim, então ele não é velho, eu que sou novinho ainda. Mas eu lembro dele em desfiles de escola de samba e tal. Vocês dois estou conhecendo agora mais de perto, assim, pela primeira vez, né? Apesar de já ter presenciado o Quequerê. Como que vocês chegam no carnaval? Como vocês chegam em toda essa cultura do Quequerê, né? Antes de se juntarem. Qual foi a trajetória de vocês até chegar ali? Eu começo? Pode ser, vamos lá, Bea. Então vamos lá. A minha história com o carnaval começa com o meu avô. Na verdade, começa com o meu avô. Meu avô tinha uma banda de carnaval na cidade de Campo Limpo Paulista, junto com os filhos e os sobrinhos. E meu avô, ele morre numa sexta-feira que antecede o carnaval. E no sábado tinha que fazer. Aliás, ele morre de madrugada, de sexta para sábado. E no sábado eles tinham que fazer carnaval, né? No clube lá. E aí, como que ia ver lá? Se todo mundo da família tocava. E minha mãe conta essa história que colocaram um tecido branco lá no fundo, numa sala, estavam velando o meu avô e lá na frente o baile tocando. Então acho que tem muito a ver com a questão da ancestralidade. Eu me reconheço no carnaval, logo criancinha, indo nos matinês no Clube Nacional, porque eu morava em frente ao Nacional. Descubro o 28 de setembro como escola de samba, ainda criança, fico alguns anos ali no 28 acaba, eu não vou para mais nenhuma escola. Quando a União da Vila vai ser fundada, o Cezinha me convida, né, que é um dos fundadores, né, da União da Vila, ele me convida, eu fico meio assim, eu ajudo o primeiro ano, mas eu não desfilo. Eu só vou para a União da Vila 3 anos depois que ela já está estabelecida. Né? E estou na União da Vila desde então. A minha história com um bloco de carnaval. Em alguns carnavais
eu ia antes para Bahia para poder me divertir e voltava pro carnaval das escolas de samba. E nessa pegada eu fui me construindo e reconhecendo os blocos, os blocos afros. Então, Olodum, Ileaê, Filhos de Gandhi, e tantos outros ali que não são tão populares assim. Eu me reconheço ali. Eu tento trazer para Jundiaí a história de trio elétrico, não era nem bloco de carnaval. Jundiaí acaba fazendo alguns carnavais com trio elétrico, fora das escolas de samba, na qual eu participo em alguns momentos, mas isso não se torna popular em Jundiaí. Ele só vem se tornar popular anos e anos depois, né? E aí, 7 anos que a gente constrói o que querer. E o Mil Taroba, qual é a sua história para chegar no carnaval? Eu acho que é matinê também de clube, né? Eu ia no São João e eu lembro que eu vi o Sombra Água Fresca, aliás, nos bastidores tem um batera que tocou por lá. Né? É escondidinho ali, hein? Escondido. E eu lembro que eu olhei para aquela banda tocando no carnaval, ficava encantado, assim. E eu lembro que eu falei, isso, quero ter uma banda um dia. Foi por causa, graças ao Sombra, assim. O Sombra foi uma dos starts, assim, de carnaval. E depois fazer baile. Depois, já mais tarde, fiz alguns bailes de carnaval, fiz em Cajamar, 2 anos. Fiz no Clube Jundiaense, mas fiz pouco, assim. Aí depois fiquei um tempão sem fazer carnaval, né, em clube. Aí o Tom me convidou para voltar a cantar no carnaval. Não com o Que Querer, primeiramente foi com a banda dele. E posteriormente me convidou também para entrar no Que Querer. Estou aqui, fulião total. E o Tom? Ó, Bea me chama de fofo e você me chama não é de Tom que você me chama. Eu chamo de Fofs. É Fofs. Fofs. Eu tenho umas coisas carinhosas. Fofo. Fofo, Fofs. Fofs. Acho que o Glamolero também me chama de Fofs, né? Que é o batera que ele sugeriu aqui da época. Bom, o meu caso com o carnaval, ele é... Vamos dizer que quando eu era criança, não vai ter nada a ver com o carnaval que eu vou falar, mas ele tem a ver com o caminho, né? Uhum. Quando eu era uma criança, eu fui a Santos, Boqueirão, naquelas viagens que ia de manhã e voltava de noite. Meu pai pegou uma viagem dessa para nós conhecermos o mar. Eu tinha 7 anos. Chegamos lá... viagem de pobre é aquela coisa, né? Chegamos, choveu, tava chovendo. Então a gente foi um pouquinho lá. Não deu sorte, né? Não deu sorte. Fomos um pouquinho lá na água, depois já trocamos de roupa e ficamos na areia ali. De repente eu desapareci de perto dos meus pais, com 7 anos de idade, no meio daquele boqueirão, aquela praia que nunca tínhamos ido. Já começaram a pensar que eu tinha me jogado no mar, que eu tinha sido sequestrado, alguma coisa e tal. E aí foram me encontrar, eu tava no meio de um axé de candomblé que tava acontecendo na praia, eu tava no meio dos atabaques. Eu tava entre os 2 atabaques, eu estava entre 2 atabaques, ouvindo aquele som, vendo aquela coisa rolando lá e tal. E aí, aquilo já me despertou para essa coisa do africano, do samba tal. Aí minha mãe me achou lá, ficou muito brava comigo, porém foi o primeiro contato que eu tive com a coisa da música africana. Depois disso aí, eu comecei a ir em ensaios de fanfarra. Eu morava perto do Pedro de Oliveira e do Ana Paz. Morava perto desses 2 lugares, na Ponte São João. E quando eu escutava a fanfarra, fazendo aquilo lá, eu saía de casa correndo com a minha bicicletinha e ia ver o ensaio. Então essa coisa do batuque sempre foi uma coisa, mesmo essa onda da fanfarra escolar, ela me fascinava. E fui começando a conhecer, aí meu pai teve um bar em um clube Jaú, eu via os bailes ali, comecei a ficar doido com aquela coisa de música e tal, e já tocava violão. Comecei a tocar violão na igreja católica também, sou da mesma formação do que o BA. Aos 15 anos, quando eu comecei a entender que também ali havia uma hipocrisia, que eu não gostava daquilo lá, tal, acabei me desgarrando daquilo e fui pro lance da música mesmo. E a religiosidade, ela acabou ficando na minha vida como o que é bom me serve. Não importa que venha do budismo, do candomblé, do Jeová, do crente, da congregação. É bom me serve. Foi assim que eu identifiquei a minha parte religiosa e ela é assim até hoje, sem muita definição. Né? E aí comecei a tocar na noite, aí comecei a partir de 91 a participar de carnavais já com o Trio em Transe, com a minha banda. Um pouco ajudando no Sombra e Água Fresca também, mesma coisa que... Acho que ele via a gente tocando, porque ele é mais novo que a gente, né?
Mais ou menos, né? Ele é parente, assim, pra gente. Mas não, É, tava lá de espectador. então o Trio em Transe entrou na onda com o Sombra e Água Fresca e depois começou a andar sozinho, fazendo seus carnavais em Clube Jundiaense, fazia carnaval de Várzea Paulista de rua, de Campo Limpo. Aqui em Jundiaí também fizemos carnaval de rua. Até que em 2011, o Val Júnior me convida para participar do Chupa Que é de Uva. E essa foi a primeira oportunidade que eu tive de puxar um trio elétrico, que era um sonho que eu tinha. Eu tinha um sonho de puxar um trio elétrico. Eu via aquelas coisas da Bahia e ficava, nossa, um dia eu quero fazer, né? Um dia eu mereço fazer um dia isso e tal. Não, né? E aí o Val Júnior veio com essa ideia de fazer o Chupa Que é de Uva, e aí a gente abracei a ideia, nós saímos com o Trio em Transe ali, também fizemos a composição dele, uma letra que é dele, da música do Chupa Que é de Uva. Enfim, acabamos fazendo a música de carnaval dele lá e fizemos a estreia em cima de um caminhão de som tocando. O primeiro caminhão que a gente tocou era uma porcaria de som. Não dava para vender pamonha naquele caminhão, mas nós adoramos aquilo. E ali foi. Então, a partir dali, comecei a tocar todos os anos em trio elétrico, puxando, a coisa foi melhorando, o equipamento de som, caminhão foi melhorando, até que chegou nessa criação do Que Querer. Por um tempo eu fiz os 2 blocos, o Chupa e o Que Querer. Depois eu deixei o Chupa por conta dos trabalhos com o Que Querer e hoje sou do Que Querer e sou da área de compositor do Refogado do Sandi. Ou seja, eu me enfio em tudo quanto é coisa. Envolvido no carnaval completamente. Mas- E na cultura. Ah, tudo. Maricia, minha irmã, ela diz assim, se passar o carro do ovo, você sobe em cima e acha que é elétrico. Eu falei, mais ou menos. Mas na verdade, assim, a nossa história, tanto do Fofo quanto do Taroba, ela meio que se confunde, assim, nas nossas vidas pessoais, né? A primeira vez que eu vi o Fofo tocando foi na igreja aqui na Vila Arens, com o Trio em Transe, Na festa portuguesa. na festa portuguesa. Porque eu não me lembro de ter tocado na igreja. na- da na- Vila Arens, não. Na festa portuguesa, uma chuva que Deus mandava, e eu na escada com guarda-chuva, curtindo tudo. A partir dali, a gente se tornou amigo, dancei muito tempo com o Trio em Transe, ainda danço quando me chama, né? Porque, na verdade, assim, não é quando me chama, é quando o contratante pede. Quando tem espaço para a dança, ele é o cara, ele é o dançarino da história. E o Taroba, Black Music, Soul Music, e aí eu conheci ele tocando também, cantando, e a gente se tornou amigo, e toda vez que eu preciso desse estilo musical, de Black Music, Soul Music, é ele que a gente contrata, porque ele é o nosso cara. É isso, entendeu? Só para o pessoal que está acompanhando, já ficou interessado na história de vocês, quando que sai o Que Querer esse ano? A gente vai falar ainda de mais coisas e reforçar a data, mas esse ano no Carnaval, quando que sai o Que Querer? Que dia que é o bloco? Dia 12. Dia 12 de fevereiro? É um domingo, né? Dia 12 de fevereiro, um domingo. A Já partir tem horário? das 14 horas estaremos lá. Concentração a partir Na das onde? 14 horas. União dos Ferroviários. União dos Ferroviários, dia 12 de fevereiro, a partir Das 14 das horas. 14 horas. Já vão pondo na agenda aí para não perder o Que Querer. Depois a gente vai reforçar. Mas tem mais coisas na agenda. Tem mais coisas? A gente vai falar então. vou Que é falar- até uma das perguntas Tem que eu ia bastante coisa lá. que eu ia fazer também para vocês, né? Porque a gente pensa no carnaval, nas escolas de samba, nos blocos, né? E todas as pessoas que são envolvidas nesse núcleo, e às vezes a gente acha que é só no carnaval que tem atividade ou que tem trabalho. Como que é o Que Querer ou a demanda de carnaval para vocês? É o ano inteiro? Tem eventos? Justamente nisso que você estava falando. Como funciona o fora do carnaval? Tá, então eu vou começar pelo final. O Que Querer é um bloco que ele funciona o ano inteiro. A gente para um pouco nesse período de quaresma, 40, 50 dias a gente para, né? Porque ninguém aguenta mais ficar olhando pra cara do outro, né, Fofo? Né, Taroba? Precisa ter um tempinho para respirar, né? Senão Pelo não amor dá. de Qualquer Deus. relacionamento, né? Sabe qual é o meu respiro de carnaval? Ir pra Bahia. Vai mudar bem o foco, né? E me perdi que eu tava falando. Do Que Querer no ano, né? Ah, Que aí no você ano- falou da quaresma, que tira uma no an- folguinha ali. No ano todo, então, a gente faz atividades. Então, tem rodas de conversa, oficinas de religiosidade. A gente chama as lideranças religiosas para conversar, para E isso tem uma sede própria ou vocês vão nos lugares? Não. A gente procura ocupar os espaços públicos. Ok. É uma forma da gente
utilizar aquilo que é nosso, né? Então, em parceria com o governo municipal, a gente acaba reservando algum espaço. Por exemplo, a biblioteca, Pinacoteca. Pinacoteca, o Solar do Barão, enfim, a próprio espaço da gestão de cultura ali na FEPASA. Então a gente acaba fazendo as nossas atividades ali. Nesse período de quaresma a gente parou, acabou não fazendo nada, né? De quaresma, não, de pandemia. De pandemia, perdão. Pandemia, isso. Nesse período de pandemia a gente acabou não fazendo nada, mas estamos retomando a partir do carnaval. Fora isso, aí eu vou falar olhando Vai para lá, a na câmera. Quem quiser nos contratar, pode nos contratar. O Que Querer é uma banda também. Então, a gente faz shows, faz eventos, faz apresentações. Pode nos contratar e entrar em contato com qualquer um de nós E aqui. chega em vocês por onde? Pelo Instagram? Pelas nossas redes sociais. Que Querer? @bloco Que Querer. @bloco Que Querer. Já vão anotando para Pela- contratar essa turma aqui, hein? Pelas Ou nossas pelo redes- contato @quequerer.com.br. E-mail. O e-mail é contato@quequerer.com.br. Pode bem. nos procurar que a gente... então, a gente faz atividades o ano todo, porque nós não temos quem nos financie. Nós não temos patrocinadores. Então, são esses eventos de shows, apresentações, que a gente consegue fazer finanças para poder colocar o bloco na rua. E não é barato. É caro. Custa bastante dinheiro para a gente poder colocar o bloco na rua. Por isso que a gente precisa dos apoios, de todos os apoios possíveis e patrocinadores. E vocês cobram das pessoas que participam do bloco? Na Não. rua, no carnaval? É- Gratuito? Esse aqui é o nosso diferencial, né? Dos grandes blocos da Bahia, por exemplo, que acabam vendendo seus abadás. Aqui em Jundiaí, nenhum bloco cobra. Quando a gente pensa o Que Querer, a gente já pensa, né, nesse formato de não cobrar, ser um bloco pipoca. A corda que muitos vem a corda em torno do caminhão, do trio elétrico. Aquela corda não é para ser VIP e não funciona como VIP, espaço VIP, muito pelo contrário. Aquela corda funciona simplesmente por uma questão de segurança dos foliões, para ninguém entrar debaixo da roda do caminhão, ficar muito perto do caminhão, no sentido de segurança mesmo, né? E as pessoas podem ir do jeito que elas quiserem. Eu quero ir com a fantasia X. Pode ir? Não pode? Deve? Vai do jeito que quiser. O que nós do Que Querer pedimos, orientamos as pessoas, sugerimos para as pessoas, como é um bloco e ele foi denominado Bloco Afro da Paz, antes de ir para a rua, a gente já recebeu esse título pelo nosso querido e saudoso Picoco Bárbaro, um bloco que já nasce grande, né? É assim que ele classificou o Que Querer. A gente pede para as pessoas que não têm fantasia para irem de branco, simbolizando a paz mesmo, a alegria, a harmonia, porque é esse o intuito do Que Querer. Então, as pessoas podem ir do jeito que quiser a partir, então, dessas atividades que a gente faz, a gente vai animando as pessoas ao longo do ano e chega em janeiro, finalzinho de dezembro, em janeiro, que antecede o carnaval, propriamente dito, aí a gente faz os nossos ensaios abertos, que as pessoas também já podem ir começar a se preparar para o carnaval. Vai fazendo esquenta, né? Vai. E é legal que você falou, né? Que a pessoa pode ir bem à vontade com a fantasia dela ou com esse simbolismo da paz. E é um bloco para família, criança, jovens, idosos, todo mundo pode participar, é bem-vindo. Todo mundo. Tem restrição? Não temos restrição. A gente tem restrição a quem vai lá com o intuito de fazer violência. Bagunçar de não, né? fazer... Se for para bagunçar, Só nesse bagunça sentido, saudável, né? Tem que ir lá para bagunçar saudavelmente Isso a história. Porque, assim, a gente não gosta muito de quando a gente fica sabendo que houve, por exemplo, venda de droga dentro do bloco. E isso acontece, a gente não é responsável por isso. Mas existem, né, em todos os blocos do Brasil, existem essa pequena praga. Né? Então, às vezes fica triste com isso, com alguma briga que a gente sabe que aconteceu, com algum desrespeito a uma mulher ou algum gênero, né? Desrespeito a um trans, desrespeito seja lá quem for, né? Um travesti, uma travesti. Então, a coisa do desrespeito, ela não é bem-vinda, obviamente. Quem for lá para fazer zoeira,
desse sentido. Não precisa ir, fica em casa, bota seu carro de som em frente à tua casa e fica lá, entendeu? Não precisa ir. Porque às vezes eu já li reportagem já em jornal após o desfile de gente... Ai, um bloco com umas músicas desanimadas, não dava nem para fazer... para namorar com aquelas músicas e tal. Fica em casa, mano. Minha filha, meu filho, não vai. O bloco ele é de graça, ele não é obrigado a ir. Né? Então você não gosta daquilo que a gente apresenta, porque a gente não apresenta uma coisa muito assim, axé music, né? Comercial. Não é uma coisa assim que a gente apresenta. O que a gente apresenta é realmente um repertório lado B. Tem o ato religioso que acontece antes de começar. Tem todo um processo da gente falar das coisas da igualdade racial, que é um tema do nosso bloco. Ele foi criado por um branco e um preto, ou um preto e um branco, não importa a ordem, exatamente para determinar que é todo mundo igual. A gente não tem diferença na história, né? Então, a gente tem essa coisa da igualdade racial, da não discriminação a ninguém, a nada, a nenhum gênero, a nenhum gênero, a nada. Vai criança a idosos, a gente vê idosos lá, inclusive. Eles colocam cadeirinhas, né? Colocam cadeirinhas ao longo da coisa, avenida, para ficar... Eles colocam a cadeirinha para poder assistir, participar. Eles querem ver, porque é bonito, né? A gente tem um videoclipe, é um vídeo que o BA montou com o nosso hino Que Querer, que mostra algumas pessoas ali do desfile. E nós temos ali uma mãe dançando com um filho, né? Aquela... Ela é de Itatiba. Não é daqui de Jundiaí, e tá ela assim. Ela tá lá dançando com aquela pegada... É uma negra, obviamente, com aquela pegada de negra dançando linda, que eles têm um swing, né? Tem uma coisa que já vem do lado da ancestralidade, essa coisa do swing deles, de corporal. Com o filho também dançando numa alegria. Então, a gente gosta muito de ver isso, né? Essa parte, todo mundo pode vir. Com essa intenção, todos podem chegar. Indo nessa linha, né, que você está falando, lá atrás, naquela quarta-feira de cinzas, né, que vocês conversaram, tiveram essa ideia, e hoje, quando vocês veem essas pessoas felizes ou indo de acordo, né, com essas bandeiras que vocês levantam, que são fantásticas, né? Acho que isso deveria ser regra de conduta para todos nós, né? Qual que é o nível de satisfação? Assim, quando você olha lá atrás e fala, puxa, caminhamos tudo isso, está dando certo. O que vocês sentem quando vê uma mãe dessa dançando ali no carnaval, uma senhorinha sentada ali participando, todos os gêneros, todas as cores, enfim, todas as raças, tudo misturado ali? É o que mantém a gente. Tudo junto e misturado. É o que mantém a gente, é o que dá força pra gente falar assim, nas adversidades, porque você não imagina, né? Assim, as pessoas não imaginam o que tem de adversidade para nós, organizadores de bloco, enquanto banda, enquanto esquema de saída, dinheiro, tudo que a gente tem que fazer. A gente tem uma gama de ocupações e preocupações incríveis, que dá vontade de jogar pro alto. Fala, porra, tem hora que você fala assim, não aguento mais, não dá mais, chega, BA, o que você foi inventar isso? Que querer, BA? Por quê, Eu né? falo assim pra ele, não fala assim pra você? Chega. Ele fala, Você foi inventar isso, ele fala assim, quem inventou foi você. Aí ele joga comigo, né? Mas aí a gente lembra de tudo isso, as pessoas que a gente agregou, né? As coisas que a gente engendrou. Taroba foi o agregado aí. Foi uma coisa engendrada, né? A gente é como se a gente tivesse engendrado pessoas, ideias, são tudo frutos de uma árvore. Os ali, depoimentos que a gente ouve. As também, coisas a né? gente ouve de pessoas que falam assim, pô, o Que Querer salvou minha vida. Ele apareceu na minha vida no momento que eu tava numa depressão. Sim. Tava fodida, claro. E aí ela falou assim, eu achei o Que Querer, naquele momento foi a luz da minha vida e foi da partir daí que eu levantei. A gente fala isso, pô, a gente ouve isso, é o que dá força. E é interessante que nem só em relação ao que a gente recebe do público, que é ótimo, obviamente, mas uma coisa bem legal que a gente... Aliás, os últimos ensaios eu achei bem especial, porque eu ficava emocionado o tempo todo. Você fala, papai, um bloco de carnaval, e você tá chorando, um bloco de carnaval, que negão mole é esse? Mas assim, a gente trata de temas assim, que normalmente uma banda de carnaval não vai tratar. Então eu olho para ele, tá com o olhinho vermelho, uma música, aí eu vou lá, tem o Renato que canta com a gente também, o Renato é uma pessoa
Quem não gosta dele não gosta nem de si próprio. É por aí, é por aí. E aí eu olho para ele, Renato tá Viana. emocionado, aí eu vou, abraço um. Aí, então tem uma energia dentro do bloco que é muito interessante, assim. E eu, assim, não consigo explicar. Tem música que eu É me só acabo de viver chorar. isso. Me acabo de chorar. E olha pra mim, fim da música eu tô assim, ó. E isso transpassa para as pessoas que vão no bloco, Com né? certeza. Até você falou dos depoimentos, né? Nos bastidores, aqui antes de começar o episódio, a gente tava conversando um pouquinho. Tem uma amiga, Márcia Nunes, beijo para ela, inclusive, que Beijo, acompanha vocês desde sempre, tá em todo lugar que vocês estão, ela tá. Eu falei, Márcia, me fala aí o que você mais gosta do que querer, né? Alguma coisa que você tem de experiência, chama atenção. E ela falou, inclusive, da última vez que ela foi na apresentação de vocês, né? E ela falou, a energia deles é fantástica, eu saio de lá revigorada. E às vezes você pensa, né, poxa, vai no carnaval, vai dançar, vai pular, ou você vai na apresentação, você vai gastar energia. Pelo contrário, né? Que nem um depoimento dessa, ela falou, eu saí de lá revigorada, eu dormi, eu tive uma noite maravilhosa, né? Foi a energia que eles trazem, as músicas, esse sincretismo, né, do afro, né, que recarrega mesmo as baterias, né? Então é bom compartilhar para vocês isso, e ela compartilhou comigo, que, eu achei incrível, né? Imagina, ela foi uma que falou para mim que eu conheço. Imagina quantos outros não têm essas mesmas sensações que vocês, né? Saem de lá felizes, leves, revigorados, se emocionam com tudo isso ou até se sentem valorizados, né? Sim. Que através de um bloco de carnaval, de um grupo que se reúne para falar sobre assuntos sérios, mesmo que de forma descontraída, muitos excluídos se sentem pertencentes ali, né? Então isso é riquíssimo, não tem preço algo nesse sentido, né? Quando a gente pensou, né? Eu falava pro Fofão assim, Fofo, a gente precisa fazer um carnaval, e a gente não tinha ido pra rua ainda, mas a gente precisa fazer um carnaval onde as pessoas se sintam acolhidas. Vamos pensar da seguinte forma, a gente está fazendo uma festa dentro da nossa casa e a gente está convidando as pessoas para ir na nossa casa. Como que a gente vai receber essas pessoas dentro da nossa casa? A gente quer que elas saiam da nossa casa depois que acabar a festa com gostinho de quero mais, não é isso? Então é mais ou menos assim. Mesmo que essa festa seja na rua, que reúna mais de 30 mil pessoas, e esse ano aqui eu tenho uma preocupação muito grande pela quantidade de pessoas, nós ficamos 2 anos sem ir para a rua, né? Todo mundo com saudade, Todo né? mundo de ir pra com rua. saudade, Todo mundo. exatamente. Então, o tempo todo a gente fica conversando, dialogando a respeito de como que as pessoas vão para esse nosso desfile, e como que nós vamos receber. Então, a gente precisa receber da melhor forma, a gente precisa passar essa energia, e às vezes todo mundo, não sou só eu não, tá? Às vezes a gente chega muito mal para fazer uma apresentação, um show, até mesmo no ensaio, por diversos motivos, não é todo dia que a gente tá bem. Mas na hora que começa o ensaio, Esse isso que aí a vai Márcia fora. foi, esse ensaio que a Márcia foi, ele começou tropeçando em 50 Tinha palavras. tudo pra bêbadas. dar errado. Tinha tudo pra dar errado. Não, uma coisa que eu posso contar aqui que aconteceu, que é tranquila, que aconteceram várias coisas. Fomos lá, montamos o som, deixamos tudo certinho, eu e o Taroba foi lá, me ajudou, levou uma parte de som dele e tal, tudo certinho. Deixamos um som rolando lá. Fomos começar a tocar uma caixa parada. Pum, parou a caixa, não tinha som. Teve que trocar a caixa. Começou o show, 2 músicas, vou trocar a caixa. Trocou a caixa, depois aí aconteceram mais N coisinhas, assim. Que poderia falar assim, não, gente, desculpa, nós vamos desligar, Vamos colocar som mecânico, só uma caixa tá funcionando. vamos começar amanhã, vamos passar para amanhã isso aqui e tal. E no fim aconteceu isso que a Márcia depois para você, né? E para nós também foi uma surpresa. Acho que são os orixás, né? Acho que são eles. Sim. Né? A energia de Deus e os orixás ali, aquela coisa da gente saudá-los. Porque após as saudações que a gente faz a eles, A coisa flui. foi embora. Mas é aquilo que eu falei. Maravilhosamente. Aquilo que eu falei no início, né? As escolas de samba, elas precisam ter um afoxé que abram os caminhos. Então vamos falar das escolas de samba. Toda escola de samba é um terreiro de bamba. Terreiro de bamba, toda escola de samba, portanto, é um terreiro de religiosidade de matriz africana. Ah, mas a escola X é super chique, só vai os bambambam, os endinheirados, não tem nada disso. Alguém da escola faz isso. As baianas, elas são detentoras dessa tradição, dessa ancestralidade, elas são guardiãs
desse conhecimento e elas passam isso. Elas que fazem a espiritualidade da escola funcionar. Nós não temos as baianas, mas nós temos diversos ogãs que tocam com a gente. E nós temos um terreiro de candomblé. Temos um monte de baianos que vem ali, descem. E nós temos um terreiro de candomblé que está com a gente desde o início. Fora o terreiro que está aqui com a gente, nós temos um terreiro da Bahia também, que quando a gente, na quarta-feira de cinza, quando a gente pensou, na quinta-feira, viu, vamos ligar pro Pai Paulo lá na Bahia para saber o que ele acha de tudo isso. Então, assim, tem muita gente que tá torcendo por nós, fazendo a espiritualidade para que as coisas aconteçam de uma forma positiva, né? Não só nos terreiros de candomblé, mas como eu, católico também, minha mãe fica lá, ajoelhada lá, rezando, pedindo a Deus para que ocorra também, tudo bem. Minha mãe fica com a missinha, minha mãe tem 86, ela assiste missa em casa, super católica. Também, no dia de sair, ela assiste a missa de Nossa Senhora Aparecida lá, pedindo para que o desfile seja bacana. Os pais do Taroba, que são do catecumenato. E é isso que faz tudo acontecer, né? Que é o que vocês falaram, dessa energia, dessa espiritualidade, né? Dessa força que as pessoas sentem, né? Como desde o início a gente passou essa forma de agir do querer para as pessoas, quando as pessoas vão para o querer, elas já vão com essa energia positiva. Essa energia, essa coisa gostosa da alegria, da diversão. Pô, eu vou encontrar fulano que eu não vejo há muito tempo, vou abraçar, eu vou me confraternizar. Então, é uma alegria muito grande. Tem uma amiga que foi nesse... Aí eu encerro minha fala. Tem uma amiga que foi nesse último ensaio, a Flávia, jornalista. Ela é do catecumenato também, da Igreja Católica. E ela tá grávida e ela vai ganhar o bebê por esses dias. Aí ela me ligou e falou, Bea, eu quero ir antes que a nenê nasça, porque do dia do desfile eu vou estar lá amamentando e eu não vou conseguir ir. Olha só. Então, e ela foi, saiu de lá, depois ela mandou mensagens para mim assim. Então, é isso que a gente quer. Então, se uma pessoa dá esse retorno pra gente positivo, para mim eu já ganhei o dia. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Missão cumprida. Tom Nando, fofão, fofo ou fofes, né? O que você acha mais legal? Tô vendo que você tá dedilhando essas cordas aí. Tocando, né? Tem algo aí pra você... atrapalhando vocês. Não, tem algo pra você apresentar pra nós aqui que você poderia compartilhar? Eu quero apresentar pra turma aqui uma música que é uma letra do Vanderlei, BA, que foi do tema de 2020. Nosso tema esse ano aqui, que é o Novo Quilombo de Amanhã, nós não fizemos música ainda, né? Não. Quer dizer, você já fez uma letra, eu é que não fiz a música, Pois né? mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Você já fez a letra, eu preciso fazer a música. Ele acorda, amanhã tá pronta, né? Vamos ver. Capaz, capaz. Ele é mais ou menos assim. Hoje é dia de produzir, eu já tô com umas coisas pra produzir. Então é uma letra do BA. E a música, quem começou a música foi o Renato Viana, e depois eu e o Taroba também entramos na jogada, então a música é de nós três. Então é letra do BA, música do Renato Viana, Tom Nando e Mil Taroba, e se chama Quequerê de Badauê, que é sobre o tema Quequerê de Mil Sóis, que foi de 2020. Deixa né? eu só falar. Essa música tem um trocadilho, porque a gente sai na União dos Ferroviários, ninguém fala União dos Ferroviários, todo mundo fala União, né? E a gente se encontra na Rua Abolição. Então, união com a abolição. Então, ela tem um trocadilho aí de... A gente se encontra com a madrinha, né? Com a madrinha, a gente se União com a da Vila. bateria da União da Vila, nesse lugar da Rua Abolição. Então é união com a abolição, né? Isso. Ficou assim, ó. Quequerê de Badauê, axé de Olorum. Quequerê de Badauê, axé. Quequerê de Badauê, axé de Olorum. Quequerê de Badauê, axé. Nessa prece de mil sóis, vamos mostrar como se faz um lindo Badauê, Badauê. Nessa prece de mil sóis, vamos mostrar como se faz um lindo Badauê. União com a abolição, emanados numa só voz. O axé a gente faz, plantando o amor e a paz. Pra que tanta opressão, violência, desunião?
A solução é o que querer quem traz. A solução é o que querer quem traz. Que querer de Badauê, axé de Olorum. Que querer de Badauê, axé. Que querer de Badauê, axé de Olorum. Que querer de Badauê, axé, axé. Axé, 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 meu povo. axé, Axé. axé, axé. Incrível, axé, né? Axé de Eu Badauê. gosto de música, ainda com esse tipo de música, com essa letra, realmente é a prova viva aqui, pessoal. Energiza mesmo, viu? É Ah, não demais. é? O A música estúdio é boa. aqui levanta junto com a música, né? A música- Incrível, A incrível. coisa é boa, é. Quando a música tem essa coisa da mensagem da alegria, né? Apesar de nós falarmos e né, tocarmos aí, o Beato ter tocado em temas, né? Pra que tanta opressão, violência, desunião? Pra quê, né? Pra que isso? A gente tem que tentar unir, não oprimir, né? Não desunir. A coisa do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, né? Então, todos terem a possibilidade de ser, independente do que seja, né? Pro bem. E a solução é o que querer quem traz. Ajuda a Exato, trazer, né? A gente É uma traz- contribuição, A gente né? contribui, isso. contribuição. Exatamente, a gente contribui. E de forma leve, isso que eu falo, né? A música, o carnaval, esse trabalho cultural e social que vocês fazem chega para a pessoa de forma leve, né? Então ela participa, ela sai de lá com essa sementinha e não com aquela rusga, às vezes, né? De ter sido falado sobre um assunto de uma forma chata, dura. Não, tá embutido na letra, nas ações de vocês, na conduta, na mistura natural de todo mundo, né? Então, Sim, com certeza exato. isso, entre aspas, convence mais às vezes do que de uma fala mais dura, né? Porque acessa mais desde a criança, como a gente falou lá atrás, até o idoso que está sentado na cadeirinha Isso. curtindo o bloco ou as apresentações, enfim. Acessa. Dia 25 de dezembro é meu aniversário. Mas daí 25? É. Meu 24, ó, pertinho. Opa! Eu sou natalino. Pertinho. Meu não cheguei a ganhar o nome de Eu Natalino. sou né? natalino. E no dia 23 agora, de 2022, nós fizemos o nosso último evento. E para celebrar o meu aniversário e também para celebrar a vida, né? Foi uma espécie de uma confraternização que a gente pensou, né, Taroba e Fofão. E junto com isso, nós fizemos uma ação social. Eu queria que o Fofo falasse um pouco dessa ação Conta social. pra nós, fofo. Uma outra onda que a gente fez já junto há muitos anos, eu e BA principalmente, Taroba participou, acho que como banda, né? Dos Pão e Poesia, alguma coisa, você fez banda lá, tocou. Era um evento chamado Pão e Poesia, que nasceu em 92, dentro da campanha do Herbert de Souza, o Betinho, Natal Sem Fome, que até foi super ressuscitado esse ano. Infelizmente, por um lado, né? Felizmente ainda temos a capacidade de ser, a gente ajudar as pessoas, porém é uma infelicidade ainda a campanha ter que acontecer. Você entende o que eu estou falando? Sim, sim. Porque o nosso ideal é que a gente não precise mais fazer a campanha. Você fala assim, é bom que tem pessoas que estão dispostas a fazer campanha, mas o ideal seria que não Não precisasse, precisasse. para não ter ninguém nessa situação, né? Exato, né? Então, é por isso que é o infelizmente que eu quero Sim. dizer. Infelizmente, tivemos que fazer a campanha novamente. E dentro disso, eu, Henrique Parra Parra, falecido Tomé Zabelê, que é o cara que me levou também para o carnaval, esqueci de falar de Tomé Zabelê aqui, quando você perguntou a respeito da influência de carnaval. Tomé Zabelê foi um cara que me influenciou, porque com ele eu compus 4 sambas enredos que foram vencedores, que foram para a Avenida, na União da Vila, né? Então foi um cara que Tá me vendo só incentivou. como a gente se mistura, né? Sim, Não sim. tem Foi como. um cara que me incentivou muito a entrar nessa onda do samba, e principalmente negócio de escola de samba. Tomé Zabelê, meu beijo para você. E para a família também, Lúcia, toda a galera aí do Tomé. Então nós criamos, lá em 92, esse Comitê Ação e Cidadania aqui de Jundiaí. E fizemos o Pão e Poesia e fizemos 10 anos de Pão e Poesia, que era um evento que juntava todas as artes de Jundiaí. Não sei se você chegou a conhecer esse evento. Nós fazíamos no Parque da Uva, no antigo Parque da Uva. Antes dessa reforma que tem agora, ele tinha 3 pavilhões separados, uma concha acústica e tal, e nós fazíamos o evento lá.
o Põe Poesia. E esse evento ele juntava todas as artes feitas em Jundiaí. A música, a literatura, a dança, o teatro, artes plásticas, vídeo, tudo, circo, tudo mesmo, literatura. E houve anos que a gente teve 500, mais de 500 artistas participando do evento. E aí foi lá nos anos 90 até comecinho dos anos 2000, acabou. E agora, recentemente, com essa retomada da campanha Natal Sem Fome, em dezembro nós fizemos uma campanha, assim, em todo lugar que eu ia tocar eu levava uma caixa, pedia para as pessoas levarem comida. E no dia do aniversário do BA, foi no dia 23 que a gente fez o evento no Vila Pizza Bar, nós acabamos estendendo essa campanha e arrecadamos ali mais de 120 quilos de alimento. Então, é uma outra forma também da gente conseguir envolver as pessoas, porque não é uma campanha que a gente se inicia, a gente tem a iniciativa de fazer, mas se você não for lá e levar a sua comida, você não participou. Então, se você levou a sua comida, você participou. Então, foi uma iniciativa que fez as pessoas participarem. Que essa é a ideia, né? A gente ajuda, a gente botar uma faísquinha ali que acende uma fogueira que todo mundo Fomentar a coisa, se né? esquente, né? Na fogueira, né? Uma coisa, então, a ideia é essa sempre. Então, a gente tem feito essas coisas. O né? senso de coletividade, né? Um Todo. participa com o outro e todo mundo Isso. cresce junto, né? É, porque é o que eu falei do Ubuntu. Eu não sou sem todos serem. Sim. Se todos forem, nós somos. Então, essa coisa de... Às vezes fala, pô, você é dedicado a fazer campanha. Não, eu não sou dedicado a fazer campanha. Eu sou dedicado a fazer que você participe da campanha. Essa é a minha dedicação. É que o outro também venha junto comigo e faça as coisas junto comigo, porque não dá para eu fazer nada sozinho. Eu não sou nada sozinho. Ninguém faz nada Ninguém sozinho faz em nada qualquer sozinho. área da vida. Né? Não, em tudo. Em qualquer lugar nós precisamos de uma equipe. Com Aqui a gente certeza. precisa de gente que controle os botões, quem faça a luz, você que está entrevistando, eu que Sim. estou tocando, ele que está falando, nós estamos cantando. A gente tem uma onda sempre, é o motor, né? O motor da sociedade é esse, a gente ser um ajudando o outro, fazendo a máquina virar. Muito bem, é assim que a gente vai se ajudando, né? Sim. Você falou dos sambas enredos da União da Vila, né? Que vocês ajudaram na composição, tudo. Você pode compartilhar algum com a gente aí? Se você lembrar, óbvio, né? Esse é o problema. Não vou dar uma de Faustão agora aqui. Se vira nos 30. Se não, pode ser outra música, alguma coisa assim pra alegrar um pouco a gente aqui. Acho que eu vou lembrar aqui. Fogão de lenha, pouca água na bacia. Fogão de lenha, pouca água na bacia. Tia Maria, coitada da ferrovia. Tia Maria, coitada da ferrovia. Um vento sul que soprou quando a estrada de ferro aqui chegou. Olha aqui, ó, levou pra longe a epidemia. A nova diretoria na cidade se instalou. Os 3 sobrinhos que criou. Tinha um caco ali. Tia Maria, dos 3 sobrinhos que criou. Atingiu o objetivo, 2 já são executivos e o caçula é doutor. Ela se aposentou. Estrada de ferro, Santos Jundiaí, Companhia Paulista, férreas fluviais. E como tia Maria, sem seus remédios não aguentam mais. É no balanço do trem, é no balanço do trem, é no balanço que eu vou sambar. Na esportiva dancei, no cachambo não fiquei, é aqui na vila que eu vim desfilar. É isso aí, né? Você lembra disso? Pô, Claro que eu lembro. Essa Palmas pra ele, hein? tem uma coisa assim com o Fofs. Vamos Tem um lá. HD, memória, assim. Você viu que eu peguei ele de surpresa, ele conseguiu, puxa, né? ele puxa. Conseguiu. Até o pessoal que tá com ele mais tempo fala assim, Fofão, você acha que não sabe, mas você sabe essa música. Quando ele fala que não sabe, ele sabe. Você sabe, tem aí. É só começar que sai, né? Essa canção eu fiz com o Tomé. Teve um tema da União da Vila que era Como Tia Maria Parece a Ferrovia, que era uma crítica a essa infeliz ideia de ter acabado com as ferrovias do Brasil, né? E hoje se está se tentando retomar, mas existem 1000 problemas ali. E Jundiaí tem muito a ver com essa história da ferrovia do Brasil, né? Não é uma coisa... Historicamente, Histórica, Jundiaí ela é é nacional, né? É uma coisa, ela é uma coisa que todo lugar sabe que aqui Sim, sim. tinha uma... Né, os ingleses passaram por aqui também, assim como passaram lá pelo Nordeste do Brasil e tal. E aí, a comparação era que a Previdência Social estava quebrada na época. Acho que esse samba é de 93, 94, né? Acho que é 4. Né? Acho que é 4. 2 aninhos, hein?
Você tinha? 2 Eu aninhos. já tava tinha. fazendo samba. Já tava fazendo samba, rapaz. Com o Tomé Sabelê. E aí, a Previdência Social tava ruim. Essa música fala até de Eloy Chaves, né? Eloy Chaves e os grevistas. Banda Paulista. Alguma coisa assim que eu não me lembro muito bem do resto da letra. Mas fala das coisas, das greves, da Previdência Social, quando apareceu com o Eloy Chaves, que era daqui de Jundiaí. E conta toda essa história desse envolvimento da Companhia Paulista. A Maria Fumaça lá, o alusivo da história é a Maria Fumaça velhinha, apodrecendo lá no Jardim Fepasa, e a tia Maria sem os seus remédios aqui também, morando no Jardim Fepasa, que é beira o trilho do trem. Naquela época não era urbanizada a favela, né? Era uma favela mesmo, hoje ele está um bairro urbanizado. E aquela comunidade lá não urbanizada, e a tia Maria lá definhando junto com a ferrovia. É a alusão do Tomé, né? O Tomé, ele tinha uma visão lindíssima para compor as coisas. Eu adorava fazer música com ele. Muito bem, vamos falar de novo o dia que sai o Que Querer, então, no Carnaval. Dia 12 de fevereiro, 14 horas. 14 horas. Na onde? União dos Ferroviários. União dos Ferroviários. Concentração, já falou, né? Concentração a partir das 14 horas. 14 horas. E é isso, né? Muito bem. Até que hora mais ou menos vai o bloco? Tem hora para acabar? Como é que é? A gente tem que terminar até às 20 horas. Esse é um acerto com a prefeitura. Uhum. E tem as datas, né? Pode falar antecedem. as datas aí do Esquenta. Quer falar? 4 e 5. 4 e 5. Dia 4 e 5. Vamos ver Vamos lá, se você sabe. confundir o Taroba Meu agora, hein? HD não é tão bom. Confundimos o Taroba agora. Vamos lá, de novo. Dia 4 vai ser... Ele tem um 486, gente. O encontro dos blocos. Então vamos lá, agora o HD já foi. Dia 4 vai ser no Vila Pizza Bar, tá? Vai ser um encontro de blocos, então vai ser o Que Querer junto com Ponte Torta. a Ponte Torta. Dia 5 vai ser no Parque da Uva. Na Festa da Uva. Na Festa da Uva. Que a gente vai meio que encerrar, né? A festa. No dia do encerramento da festa. Eu acho que não sei se a gente é a última atração, última. porque a gente começa às 19, né? Deve ter mais alguma coisa depois. Depois, a gente é das 19 às 20h30. Não. A gente encerra. Termina às 21. A gente vai encerrar? A gente encerra. Fechar o evento. bonito. hein? A gente vai sair com um cortejo lá, A gente encerra. saudando o Okearu, meu As pai. bandas terminam às 21. Então, dia 4 no Vila Pizza Bar, às 20 horas. Isso. Dia 5 na Festa da Uva, encerrando então a Encerrando. Festa da Uva com Que Querer. E no dia 12, aí sim, o Carnaval. Desfile. Domingo, né? Domingo. Domingo de Carnaval, a partir das 14 horas, a concentração ali na Avenida União dos Ferroviários. É pertinho ali do Sororoca. Perto do Sororoca. Na verdade, a concentração acontece mesmo na Praça do Ciclista, Ok. que é do lado ali do... Uhum. É Do onde tem, Sororoca. onde tem a rotatória. Quero só dar um toque aí para quem quiser assistir ao ato religioso do Santa Catarina. Esse ato será às 15 horas. E logo após o ato, tipo 15h45, a gente sai em desfile. E daí, 17 horas, a gente tem um encontro com a bateria da União da Vila, lá na Rua Abolição. Então já está uma coisa meio programadinha. Então quem quiser acompanhar... Fica o convite para todo mundo. Vamos passar as redes sociais de novo. Instagram. Facebook, @Bloco Que Querer. @Bloco Que Querer nas redes sociais. Deve ter a programação lá também de Tem a vocês. programação e nós temos o site. O site, pode falar. www.com. Quanto Vamos de novo. www.quequerer.com.br. É quequerer.com.br. Esse é o nosso site, nossas redes estão aí. Quem quiser comparecer também, dia 4 e 5 estamos aí. Quem quiser contratar o Que Querer também, né? isso Como é ele bem importante. disse, né? Aí. Então vamos falar de novo. Fala para a câmera lá. Fala pra Contratar o Que câmera, Querer. Quem quiser nos contratar, é só entrar em contato. Quem quiser nos patrocinar, estamos precisando de patrocinadores. Qualquer patrocínio, muito bem-vindo. E mesmo que você não queira patrocinar, mesmo que você não queira contratar, você está mais do que convidado, convidada a estar com a gente no dia 4 no Vilas, no dia 5 na Festa da Uva e no dia 12 na Avenida, que é o nosso grande desfile. E você será muito bem-vinda e muito bem-vindo. Muito bem. Vou fazer mais um desafio pro Tom e pensando aí numa cantoria pra gente fechar o programa enquanto a gente se despede. BA, se despede da turma aí, agradecer primeiramente pela presença, BA, do Taroba e do Fofão, e deixa aí os seus agradecimentos. Lucas, vou agradecer você pelo carinho, pelo respeito de sempre com a gente. Dizer que foi muito legal estar aqui no seu
você substituindo, né? Substituindo o Risso, logo tá de volta aqui no Ocast, hein, gente? Mas foi muito bom você também estar aqui com a gente. E eu quero agradecer o seu público por estar nos prestigiando. E vai lá, continue nos prestigiando, acessa lá a gente. Quando vocês forem em nossos eventos, tirar foto, vídeo, marca a gente. E assim vocês conseguem fazer com que a gente cresça e possa fazer um carnaval melhor ainda. Taroba, muito obrigado pela presença. Deixe suas palavras aí também de agradecimento pro público, pro pessoal. Eu só vou pedir, pessoal, dia 12, venham para se divertir muito. Isso. Fofes, obrigado pela presença. Se quiser deixar o seu agradecimento, depois você emenda a musiquinha pra gente fechar o programa aí. Ô, Luquinha, adorei o Fofes. Ficou. Saiu bem, você cantou, você saiu bem aí. Obrigado, gente, um beijo. Obrigado, gente. Vamos ficar agora com o Tom Nando aí com a música. Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida Yara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz, a matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando o bebelô, que nem não riu com a risada de Andy Warhol, que não e nem disse que não. Eu sou o preto norte-americano forte, com brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperado e sou guitarra gogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tem escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Canô, quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor, quem não amou a elegância sutil de Bobô, quem não é recôncavo nem pode ser reconverso, quem não rezou a novena de Dona Canô, quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor, quem não amou a elegância sutil de Bobô, quem não é recôncavo nem pode ser reconverso. Obrigado, gente. Parabéns. Beijo. Tchau, gente. Valeu.